Muito bom dia, boa tarde, galera, que está aqui no nosso canal do Facebook e do YouTube do Bola no Rádio. Um momento diferente, né? A gente fazendo a nossa transmissão, todo mundo na sua casa. Eu aqui, Carlos Emanuel, o Ezio Rodrigues, ele na casa dele também, o Wellington Silva aí também em casa. O baiano gosta de estar em casa, né? Mas afasta um pouco a câmera, né, Wellington? A gente vê teu rosto melhor. Aí, uma situação atípica, né? O mundo, o país, nós estamos passando por uma situação de pandemia, o Covid-19 se alastrou pelo mundo e muita gente vítima desse coronavírus. Nós estamos dando um exemplo, né? Fazendo o nosso Polo no Rádio hoje de casa, né? Não fomos para o estúdio e talvez a gente vai passar talvez um mês fazendo assim, essa transmissão, até as coisas se normalizar, né? Mas o futebol está parado, tudo parado no momento, mas a gente tem temas aqui para discutir. Vou passar aqui a bola para o Wellington Silva, para ele dar só o bom dia dele. Ninguém está vendo teu rosto, não, Wellington. Afasta um pouco a Não, câmera aí para a gente ver teu rosto. Abaixa um pouco aí. Mais. A gente tem que ver teu rosto aqui. Agora tá, pronto. Agora. Fala aí alguma coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite. bom dia. Prazer mais uma vez estar aqui junto, né? Estamos vivendo um momento difícil na nossa história, tanto nacional como mundial. Sexta-feira, eu passei por um procedimento cirúrgico e de uma forma ou de outra já ia entrar em quarentena, né? Aí, como eu vi que ia ficar sozinho, eu resolvi fazer com que o Brasil todo ficasse também, para me ajudar nesse sentido aí. E aí o pessoal ficou em quarentena também, levar no sentido da brincadeira. De uma forma ou de outra, eu tô parado também, né? E tinha que, ainda mais esse vírus aí, vamos ter que ficar. Mas vamos lá falar, né? Só um pouco sobre as notícias do futebol e do mundo. É isso aí, o Wellington Silva. O Ezio Rodrigues, ele está também de quarentena, né, em casa, tem problemas respiratórios, né? Não pode muito ter contato com quem tem esse vírus. E a gente tem que tomar todo o cuidado, toda a precaução, lavar as mãos, evitar o contato físico de abraço, de aperto de mão. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento que a gente tem que ter o distanciamento social. Já é difícil, as pessoas sempre estão muito afastadas uma das outras. E agora mais a gente tem que se afastar mais ainda, infelizmente. Mas é um momento que a gente está esperando que vai passar logo, né? E a gente está esperando que dê tudo certo. O Ezio saiu do ar, a imagem dele, voltou agora. Bom dia, né, Ezio? Boa tarde, boa noite. Bom dia, né? No caso, é um momento assim meio que trágico, né? A gente vê as coisas acontecer lá no começo, ali pelo começo do ano, ali em fevereiro também, dizendo, pá, é lá na China, não vai chegar aqui não. Ficou esse estado de pandemia, chegou aqui no Brasil, pior lá na Itália, né? Que até vi algumas notícias, né? Que médicos agora, né? Infelizmente, tem que ficar escolher a pessoa mais jovem, né? Deixar o idoso, né? No caso, deixar um pouco mais de lado. Mas quem sabe que com isso que venha passando, a gente para e pense um pouco, né? A respeito do que a gente está fazendo, né? Para ter causado isso. E E aí, vamos falar aí a respeito de futebol e tudo. Eu, no caso, como você mesmo falou, eu tenho um problemazinho de asma. Então, meio que eu tô numa parte de risco, não só para mim, mas para o meu pai, para minha mãe também, que eu tenho que manter todo o cuidado, porque essa doença atinge mais o idoso. Mas aí, como eu disse, aqui nós não vamos falar a respeito de doença, porque isso deve estar tanto na cabeça dos nossos ouvintes que alguns já devem estar pirando aí meio que a cabeça. Vamos falar de futebol, vamos falar a respeito do que vem acontecendo no futebol cearense e no futebol brasileiro em si, né? Por conta de tudo é, isso, eu acho que a gente tem que procurar trazer um pouco, né,
de opinião de algum a respeito de outro assunto para poder deixar o cara mais à vontade, né? E a gente tem, no meio de tanta notícia triste, a gente tem uma notícia boa para dar, que a Federação Chinesa de Futebol anunciou hoje que os campeonatos na China de futebol estão retornando. Dia 14 de abril, a Superliga Chinesa vai voltar a ter competições oficiais em Hong Kong, né? Hong Kong, que faz parte da China também. Ele já está tendo torneios oficiais. Como se fosse Mona. Já está tendo torneios oficiais lá, sem público, mas já está tendo jogos. E na China, quem diria, né? O futebol brasileiro ia acolher os jogadores que jogam na China temporariamente, mas não foi preciso. Os jogadores já vão voltar às atividades na China. Inclusive, os jogadores que estavam treinando fora, tem alguns times treinando fora da China, já estão retornando. Dia 14 de abril, o futebol volta a fazer parte aí do noticiário do mundo. Aí, Wellington Silva. É verdade, graças a Deus está voltando aí. A gente torce para que o nosso futebol retorne também à Europa, né? Também que é o principal centro. Eu estava lendo aqui também a respeito do Japão. Volta dia 15 de maio e foi decidido pela federação não haver rebaixados esse ano. Lá conta com 18 clubes e não vai ter rebaixamento. E os 2 que sobem da segunda divisão vão subir normal. Aí para a temporada de 2021, além de 18 clubes, vão ser mais esses 2, vão ser 20 clubes no Japão, né? Decisão correta, né? Pois é, né? Aí vamos aguardar aí só o momento, né? Não, Carlos Manuel, meu amigo Wellington Silva, esperar que o nosso âncora, né, volte, né, ao ar. Voltou, foi no banheiro, rapidinho. Nós estamos fazendo aqui uma chamada por celular, aí acaba o pessoal ligando pra gente, né? A gente está aqui retornando. É por isso que é bom ter computador em casa, meu filho. Porque se ligar, não vai cair o sinal. Mas eu queria voltando aqui, eu queria que o Wellington, o Ezio Rodrigues falasse sobre essa situação na China, né? Uma boa notícia, já está voltando lá as atividades lá na China, que o coronavírus lá praticamente já foi dissipado do país. 1 bilhão de pessoas, teve lá mais ou menos umas 2.000 mortes lá, né? Mas já está a situação resolvida temporariamente. Pois é, né? A China, né, que foi o primeiro país que teve esses casos aí de corona, começou a ter o controle, né, a respeito da transmissão e da doença em si. Eu vi uma matéria aqui, até mesmo no Diário do Nordeste, que falou que 2 idosos lá mesmo se recuperaram, né, que foi um senhor de 101 anos e uma senhora de 105, que tiveram forças aí e superaram. Quer dizer, que a questão é só a questão de ter cuidado mesmo, né, que eles estão tendo lá, porque lá o regime é forte, né, e cuidando bem. E com isso, né, passando, que a gente sabe que esse estado aí, um dia passa, apesar que ainda estão tentando descobrir aí a vacina e tudo, mas já está passando, o povo está, como se diz, o próprio futebol já está recomeçando, o povo chinês está recomeçando a vida normal, apesar que ainda tem que ter alguns cuidados, mas com o tempo o povo vai tentando voltar à sua normalidade. E o futebol, a volta do futebol, principalmente na China, que foi o primeiro país a ter o caso, é um sinal de recuperação e pode ser um bom sinal para o mundo, mostrando que o povo lá da China, que teve esse problema, eles estão começando a se recuperar, tiveram mais cuidado, e aí você está vendo o resultado. Ó, estamos aqui em mês de março, né? O campeonato vai começar em abril. Não está muito longe, não. Nós já estamos aqui basicamente no dia 18 a 19, né, de março, dia 15, não é nem um mês.
E esperamos que o futebol vença sobre isso, né? E que traga um pouco de alegria, né? No meio de tanta tristeza, né? Que a gente está encarando. E esperamos que o futebol brasileiro também passe. O pessoal fala aqui que assim, os mais positivos, e eu acredito que tem muitos que comece a voltar ao futebol brasileiro aí nos meados de maio, e os mais pessimistas em agosto. Mas a gente vai estar aí na torcida, né, Carlos? Agora, o seguinte, colocar essa questão para vocês, e com essa paralisação do futebol, eu vi até no canal do famoso Jorge Nicola, que os clubes estão numa situação delicada, porque dinheiro de TV pode ser que não entre todo o dinheiro da TV. Pode ser que não entre o dinheiro, não vai entrar dinheiro das rendas dos jogos, que não vai ter jogos. Não vai entrar dinheiro também de premiação, porque está paralisado. O sócio-torcedor, será que os torcedores vão continuar pagando o seu sócio-torcedor? Porque a crise está atingindo todo mundo. As pessoas também vão estar, alguns sem emprego, né? A situação de milhões de desempregados, o turismo parando, os voos sendo interrompidos, e o futebol vai ser afetado também. Eu queria que você comentasse, Edson, como é que você acha que o futebol vai passar por essa crise? Clubes, por exemplo, o seu próprio Vitória da Bahia já não vinha numa situação financeira boa, né? Aqui o Ceará e Fortaleza já estavam bom, mas mesmo assim eles vão ser afetados. E um clube como Vitória, que está na situação... Só para exemplificar, tem outros times no Brasil, como Fluminense, Botafogo, mas tipo, o Vitória está numa situação que já não era boa. E com essa paralisação vai ficar pior, né, Ué? Sim, a questão, tipo o exemplo Cruzeiro também, que situação afundada em dívidas, né? Em relação a sócio, em relação à torcida, vai ser muito complicado eles quererem dar essa ajuda, porque vai estar num momento difícil também a pessoa, né? Mas eu acho que vai pautar mais pela renda da TV, né? Que foi paga já, e pela renda do patrocinador, né? Nessa hora vai ter que ter força, guardar esse dinheirinho aí, que vai ser pouco, mas vai ser difícil, e torcer para que volte logo. E afeta também os jogadores, né? Estava lendo uma matéria hoje que teve essa questão aí para a votação do Bolsonaro, né? Que ele colocou que pode reduzir a jornada de trabalho e reduzir o salário também, né? Então parece que garantido pela CLT, pela carteira, os clubes podem descontar, acredito que 25% do salário do jogador na CLT, né? Então muitos jogadores vão ter prejuízo também. Eu estava lendo que o único clube que não vai aderir parece que é o Flamengo. O Flamengo vai pagar o salário total dos seus jogadores. Mas aqui eu faço esse questionamento, Ézio, porque aqui Ceará e Fortaleza está com as finanças em dia. Mas o Robson de Castro já mostrou preocupação em entrevista recente à Verdes Mares e à Fox, que ele está com medo de começar as contas ficarem no vermelho se demorar muito a voltar. Se voltar no próximo mês, agora em maio, talvez, a situação não seja tão trágica, mas se demorar mais do que isso, pode ser que afete o pagamento. Foi liberado os jogadores do Ceará e de Fortaleza, tipo um mini recesso, 15 dias, mas a situação que pega é a situação de pagamento da folha salarial dos jogadores. É complicado, né, nessa questão, Carlos, porque você tem que honrar com os compromissos. Eu até mesmo vi uma matéria a respeito disso aí, eu acho que foi do próprio Nicola, que ele falou, por exemplo, o presidente do Oeste, que era de Itápolis, que hoje representa a cidade de Barueri, ele falando que só tem 2 jogadores que têm contrato até o mês de abril, né? Que é a época que se encerrasse, né, o Campeonato Paulista. E é porque ele é um dos times que está jogando, por exemplo, a Série B, e aí tem um bocado de contrato, né? E eles recebem o contrato, a folha salarial deles é de R$700 mil. Imagina para um time que é o Oeste,
não tem nem, praticamente não tem torcida. Pagar uma folha de R$ 700, né? Por um ano todo, só tem 2 700 mil jogadores reais, né? que R$ 700 mil. Tu falou 700 reais, mas... E se for isso aí, ele não botou, isso aí ele só botou aquela parte líquida, né? Se fosse juntar o valor todo, seria um valor de 1 milhão. Chegaria a 1.200.000 porque tem Não, os outros 1.200.000 compromissos, né? seria o que ele receberia, né? Para Tem poder impostos, né? pagar os custos e tudo com relação a esse mês, no caso, né? Que é o custo mensal deles. Aí você vê que a preocupação do Robson de Castro é válida por causa disso. Até isso pode abrir aí a cabeça dessas pessoas por conta disso, né? Que é uma coisa que não foi esperado. O pessoal pensava que podia vir, não tomou cuidado e acabou acontecendo. E o povo está pagando, né? Eu peguei aqui uma matéria, o Carlos, o Wellington, do Maurício Noriega, do Esporte.com, que ele fala a respeito do que tanto é gasto com cor de esporte, com coisa tão desnecessária, né? Que acaba afetando os governos. E até aqui eu vou citar só um trecho aqui, diz aqui que é sobre Copa do Mundo e Olimpíada. Há movimentos políticos ao gigantismo das Olimpíadas e a Copa do Mundo, os dois maiores eventos esportivos do planeta. Organizá-los custa cada vez mais caro, com exigências absurdas e uma gigantesca teia de corrupção que pode contribuir para o colapso econômico de um país, como ocorreu na Grécia em 2004. Quer dizer, que até mesmo eu peguei e botei no campo do futebol do nosso país, tem tanta coisa que é desnecessária, né? Que acaba entrando nos custos e que faz com que a economia em si se gaste mais do que eu acho que é o necessário. E aí acaba até mesmo a própria economia do nosso país, esse dinheiro que é gasto por desnecessário, poderia justamente estar investindo em questão, por exemplo, de pesquisa a respeito de vacina e remedicamentos contra a doença, melhorar a própria saúde, aumentar o número de leitos. Quer dizer, tem um bocado de coisa que eu vejo hoje aqui no futebol brasileiro que é gasto desnecessariamente. Aí eu queria até que vocês citassem isso, né? Se vocês me compreendem. Com certeza, isso tem que haver um alerta geral. Essa situação da pandemia, do Covid-19, é um alerta para as pessoas abrirem os olhos, em geral, não só no esporte, como na política, como no investimento, como você mesmo falou, investimento científico para desenvolver vacinas, né, para melhorar a saúde das pessoas. Teve uma gripe aviária e teve uma gripe suína recentemente, né? A aviária ainda chegou a matar 50 mil pessoas. A suína também atingiu muita gente. Uma foi na própria China e outra foi no México, né? Então, a situação é sempre preocupante. Em 1918, mais ou menos 102 anos atrás, teve aquela gripe espanhola que matou 50 milhões de pessoas, né? Então, essas gripes ela tem muitas mutações, elas vão se transformando, então é difícil prever, não há uma defesa do corpo contra elas, né? E a gente tem que investir em saúde, é importantíssimo investir em saúde. O esporte é importante também, mas o esporte, às vezes, sem a saúde, não vai para frente, né? Eu acho que a gente tem que questão de você saber gastar, né? O Wellington Silva, que é um ex-atleta, quase foi profissional do Vitória da Bahia, né? E chegou a jogar a Série C cearense, não foi? Quer dizer, lá pelo time do Maguari foi o Wellington. Mas a galera não paga, não tinha salário não, né? Como era? Não, outra questão que eu queria falar foi que o Wesley tocou nesse ponto aí de valores de salário também dos jogadores. Dessa questão a gente está falando da questão dos times grandes, né? De Ceará, de Flamengo, como vai ficar as finanças. Eu estava lendo também que os times pequenos já estão dispensando os seus jogadores. Já fica difícil para eles pagarem, né? Já fica complicado. Geralmente são 3, 4 meses de salário para um estadual, né? E agora
sem essa previsão de voltar, dispensou muita gente. Lá no Campeonato Baiano, os clubes pequenos já colocou para fora muita gente, né? E aí fica esse prejuízo para essa rapaziada também. É porque o contrato dos times é feito por 3 meses, que é justamente o tempo do campeonato estadual. Então, alguns clubes estão tentando com as federações e com a CBF tentar que eles possam retomar o contrato por 1 mês ou 2, sem, como é que se diz? Sem ferir a lei, né? Porque se ele for renovado por 3 meses para jogar só 2 partidas, vai ser um prejuízo grande também, né? Então, tem que ter uma maneira de equacionar essa situação também, né? E a gente vê que o coronavírus está causando estragos. Vamos já falar mais sobre o coronavírus. Eu queria só abrir um espaço aqui para a gente falar sobre uma notícia de última hora. Todo mundo já está sabendo, né? O nosso Enderson Moreira deixou o Ceará, né? Depois de um momento muito bom na equipe do Ceará, com 71% de aproveitamento, ele saiu invicto do Ceará dessa vez. E ele foi para o Cruzeiro, que não está pagando em dia, não tá com salários atrasados, mas segundo a motivação dele foi porque lá tem a família dele, esposa, tem filho que joga no Cruzeiro, e era um momento para ele ficar próximo da família. Aqui ele estava longe da família. O Ceará agiu rapidamente, trouxe o Gordiola, né, que é o nosso Guto Ferreira, que fez um bom trabalho. Como o pessoal chama mesmo. Fez um trabalho no Sport Recife muito bom, né? Mas que estava sem clube. Vou fazer uma pergunta a vocês dois. Primeiro, o Enderson Moreira, ele agiu certo sair do Ceará para ir para o Cruzeiro, deixou a estabilidade, entre aspas, do Ceará, porque aqui no Ceará não tem estabilidade. 6 meses é o máximo que o treinador dura. E a questão do Guto Ferreira vir para o Ceará, o que é que você acha que foi o Ceará, competições paradas, o Ceará já trouxe um treinador, era a hora já de trazer algum treinador, Ezio? Pode falar, Ezio Rodrigues. Eu, Wellington. É tu, Ezio. Ezio Rodrigues. Ezio Rodrigues. Vou ter que falar palestrinha, porque senão confunde. Pois é. A saída do Enderson no Ceará, ele está sendo mais pela questão familiar, né? Porque, assim, a gente está vivendo um estado que é bom você estar perto de quem você gosta, né? Eu não crucifico o Enderson por isso, né? Porque até quando eu cheguei, eu fui uma das pessoas que foi contra, né? Devido ao trabalho dele que ele fez no ano passado. O atual time do Ceará hoje, que é uma parte, ele comandou no ano passado, ele disse, vai voltar de novo aquela coisa de não conseguir resultados. Atacante não vai conseguir fazer gol, só faz gol meio de campo e zagueiro. E lateral. Até o goleiro não duvido que faria gol. Aí, com o passar dos... foi empate aqui, empate ali, o negado ficar com raiva, aí começou a vir as vitórias, o time começou a pegar o que ele queria. Eu acho que no ano passado teve um momento, mas também teve a queda disso. Eu peguei até mesmo, falei com o próprio pessoal, e o pessoal perguntou, e aí, o que é que tu acha do Emerson? Ele queimou minha língua. Ele tá fazendo um trabalho aí bacana. O time, no jogo até mesmo contra o Sport, quando tomou o gol, eu digo, que droga. Aí, segundo tempo, o time veio com outra tônica de jogo, né? O time passou a jogar bem. O Leandro, que eu tava morrendo de raiva, no primeiro tempo, no segundo tempo, ele virou outro jogador, parecia o Leandro que jogava nos tempos daquela passagem da primeiro ano da Série A, né? Que ele praticamente comeu a bola. E aí eu disse, então o time do Ceará já tá bem. Quando chegou a proposta do Cruzeiro, eu fiquei até temendo um pouco, porque eu pensei, cara, é o Cruzeiro. O cara tem história no Cruzeiro, trabalhou na base do Cruzeiro a vida toda, né? Não comandou a equipe na primeira vez, porque o Luxemburgo com aquele time, não tinha como ele ser técnico, né? Aí treinou Ipatinga, treinou América, Goiás, partiu para outra praça, né? E o Ceará foi uma dessas. Quando ele recebeu a proposta, eu acho que ele ia balançar com relação a isso, né? Mas aí eu
também eu pensei, time de Série A, eu acho que ele vai querer sair. Mas acabou acontecendo. Eu até mesmo falei com um colega meu e disse, cara, se ele for pro Cruzeiro, eu acho que ele vai exigir algumas coisas, como ter uma estabilidade, que tem que ser um trabalho de médio a longo prazo. Eu falei que o Cruzeiro provavelmente, não sei, né? Posso até estar errado. Não vai subir nesse primeiro momento, porque a questão agora é arrumar as contas e fazer com que puder com os que estão aí. E eu acho que é isso que ele vai fazer, né? No Cruzeiro. E aí ele tem essa questão familiar. Até o próprio patrocinador vai estar ajudando no pagamento, né? Quer dizer, que o cara se comprometeu a pagar. Então, não é o clube, é o patrocinador. Então, se o patrocinador está pagando, então ele já está mais seguro disso. Então, ele foi partir para os voos dele. Já deixa eu já falar sobre o Guto. Peraí, vamos já falar sobre o Guto. Vamos só finalizar essa parte do Anderson Moreira, passar para o Wellington Silva, para ele falar sobre só a questão se o Anderson Moreira ele fez certo em deixar a estabilidade do Ceará, deixar o bom momento no Ceará invicto, o único time invicto do Brasil na Série A, para ir para o Cruzeiro. Recentemente, todos sabem que o Rogério Ceni foi para o Cruzeiro e encontrou lá uma situação muito ruim. Claro, agora é um momento diferente, o Cruzeiro está mais com a base, né, jogadores jovens, então aqueles jogadores medalhão, Thiago Neves, Fred, aqueles jogadores mais pesados que fizeram panelinha para derrubar o treinador, Abel Braga e o time e o Rogério Ceni, não estão mais lá. Agora é outra situação, mas a situação econômica está também atrasada, né, Wellington Silva? É verdade, eu acho que ele não fez uma escolha correta, porque aqui ele estava com os salários em dia, né? O time estava com 73% de aproveitamento, eu acho, 6 vitórias, 4 empates. Eu sempre defendi o trabalho do Anderson, desde a época do Bahia, sempre montou boas equipes, um time bem organizado, padrão tático, a gente vê tudo direitinho, as linhas de defesa, as linhas do ataque, um time intenso. Tem as dificuldades de, às vezes, ter algumas partidas de não fazer gol, mas é aquilo que eu sempre falei, não é o treinador que vai entrar e chutar a bola pro gol, não. Agora, o trabalho dele é ótimo, sempre foi ótimo, sempre foi um cara correto, apesar de o clube que ele chega, ele sempre procura mexer naquele que é o medalhão, né? No Bahia ele fez isso, no Ceará ano passado aqui ele fez isso, e esse ano também ele fez. Ele chegou logo mexendo com o Rodrigão, né? Que era o parecido, um intocável, que era o maior contratação, não sei o que. Ele chega mostrando assim, que não é por questão de nome que vai jogar com ele, não. E é bom isso também, né? Mas acho que ele errou nessa colocação aí, mas vai a questão da emoção, né? Que o cara quer. Eu tava vendo a entrevista, ele disse que aqui em Fortaleza a vida dele é muito solitária. Ele tem a questão da comissão técnica que está com ele, mas quando ele chega no apartamento dele é sozinho. A mulher dele vinha uma vez ou outra, tal. A vida é muito triste. E tem essa questão do cara querer estar perto da família, né? Por mais que o salário seja até menor, série B e tudo mais, aí tem essa questão aí também. Essa questão da solidão, eu fico até comovido com isso, porque eu moro só, né? Diferente de vocês dois, moro com família, né? Eu moro sozinho, mas tem os amigos, claro, né? Os amigos aqui na cidade de Fortaleza, em todo canto tem amigos. Mas quando você vem para casa e fica só você em casa, você sente um pouco um baque, né? Imagine um cara estar em outra cidade, indo para um local diferente, longe da família, à noite quer ter aquele aconchego, aquele carinho, aquele amor, aquele chamego com alguém, não tem ninguém para dar, a não ser o lençol e a fronha, né? Mas não tem... E o travesseiro, né? Então é difícil. Então foi uma posição que ele tomou na vida dele, tomara que dê certo, não torcer para o cara dar certo. Eu também fui contra a vinda dele para o Ceará, pelo trabalho ruim que ele fez, mas como o Elton falou, ele acertou o time, colocou o Sobis para jogar, o Sobis começou a fazer gols, posição certa do Sobis, ele apostou num time, num plano de jogo, num plano tático, e agora vem o Gordiola, o Guto Ferreira para o Ceará, Ézio Rodrigues, palestrinha. Vem esse treinador para o Ceará. Ele vem
com um esquema de jogo, com um esquema tático. Ele vai fazer e tentar colocar o seu esquema. Vai mudar o padrão muito em relação ao Anderson Moreira? Vai mudar, porque o Guto Ferreira, ele é ele é da escola gaúcha do Tite. E tu sabe que a escola gaúcha do Tite é a seguinte: muita intensidade na marcação, né? E jogar. E quando você está com a vantagem no placar, você joga no contra-ataque. Quer dizer, tu chama o adversário para tentar contra-golpear e jogo de transição. É mais o estilo do Tite, ele é. No esporte, por estar jogando na segunda divisão, não é muito difícil eles conseguir as vitórias, já que o time do esporte era um bom time no ano passado. Que até tinha o Charles, que ele já comandou, né? E alguns jogadores que ele já conheceu por enfrentar. É um paulista, né? De mais de 50 anos, que está vindo aí para o Ceará, para o estado do Ceará pela primeira vez para comandar os times daqui. Ele é mais desse tipo de escola. Aí, aproveitando, Carlos, eu quero só reprisar que no Cruzeiro, quando o Edson estiver lá, ainda tem alguns jogadores remanescentes, que é o Fábio e o Léo e o Edilson, que aceitaram reduzir o salário para poder jogar aí no Cruzeiro. Então, tem alguns medalhões, sim, para ajudar, mas a maioria é garotada. Aí, no caso, voltando à questão do Guto, o trabalho dele no Bahia acho que para mim foi um dos melhores trabalhos que ele teve, porque o time, ele tinha transição, tinha ótimos jogadores, tinha o Gilberto, tinha o Gilberto na época, como é que chama? Edgar Júnior, que era um jogador muito rápido, né? Que é um jogador assim rápido. Então, o outro jogador que eu acho que pode ser até fundamental para o time do Guto é justamente o Vina, né? O Vinícius, o meio atacante que foi titular com o Guto no Bahia e que vai ser aquele camisa 10 que vai dar justamente aquele jogo de transição que é o que ele gosta. E também ele se vale muito da velocidade dos pontos e dos meias, já que o esquema é o mesmo, mas a forma de como desenvolve o jogo é totalmente diferente, como eu falei. E o ponto-chave disso vai ser o trabalho dos volantes na parte da transição e os laterais e os pontas, fazendo aquele trabalho rápido de ir e voltar. O Anderson, ele era mais do tipo que ficava com a bola. O Guto é mais a questão de transição, da defesa para o ataque. Que é uma coisa de futebol mais rápido. Espero eu que dê certo, né? Que não seja uma coisa do Argel, que o Argel mais ou menos era mais ou menos isso. E não deu, e tu viu o que deu, né? A negada só tirando onda com o Ceará. Eu queria chamar a atenção do Júnior, porque assim, terceiro treinador do Ceará em menos, não chegou nem a 3 meses de competição. 3 meses, quer dizer, um treinador por mês. O Fortaleza já está um exemplo aí, o Rogério Ceni há muito tempo, né, no comando do Fortaleza, está passando as tempestades, as chuvas, os trovão, está passando tudo aí, as inundações, e está no Fortaleza. E o Ceará, parece que ele não gosta muito de comando técnico, de permanecer muito com o treinador, não. Você vê aí, o Ageu Fux, Anderson Moreira e agora o Guto Ferreira. A cabeça do jogador, como é que fica numa situação dessa? Tanta mudança de treinador, tanta mudança de esquema, como é que fica o jogador nesse momento? Ficou uma questão complicada porque são ideias, né, diferentes. Você vem trabalhando com aquela ideia, aquele pensamento, né, o treinador vai colocando na cabeça dos jogadores e por mais que não venham os resultados, o jogador está tentando assimilar aquilo e trabalhando para aquilo dia a dia. Aí do nada zera tudo, vai começar tudo do zero, é muito complicado. Por isso que a Europa,
os outros campeonatos se diferenciam muito da gente. É por essa questão de continuidade, né? E o futebol brasileiro não evolui por causa disso. E ter essa questão do imediatismo. Tem que ter o resultado logo. E o futebol cearense em si tá assim, muito pior em relação a isso também, porque troca de treinador de 3 a 4 vezes no ano. Né? Um exemplo melhor que está se colocando é o Fortaleza, que manteve o seu Rogério Ceni, apesar de momentos difíceis, como você falou aí agora, né, de dificuldade, você tem que manter. Porque sabe que aquela ideia ali, em algum momento, vai dar certo. Como eu nunca achei correto a demissão do Enderson ano passado, o time vinha jogando bem, e em algum momento o time ia conseguir fazer os gols e crescer. Não achei correta a demissão do Argel nesse ano, apesar de eu não gostar muito do trabalho dele, mas a ideia dele estava sendo implementada, tinha que ter sequência para algum momento começar a dar certo, e estava começando. Só que a torcida quer o resultado, quer porque quer, e aí quer que demita o cara, e o clube vai na onda e demite. É muito, muito errado, né? E aí o jogador é que paga o pau, que está ali fazendo aquele trabalho correto e zera tudo, né? Muito ruim isso. Dizem o pessoal que a vaidade do treinador conta muito nesse momento, né? De repente o cara está em casa, desempregado, o telefone toca. É o São Paulo, é o Cruzeiro, é o Atlético, chamando o cara fica louco. O Lisca, ano passado, ele disse que teve mais de 70 convites. A galera tudo convidando o Lisca, ele disse, não, vou começar um trabalho, porque eu sou apenas para aqueles momentos de apagar incêndio. Todo mundo quer o meu trabalho para apagar incêndio. Ninguém quer uma continuidade. Ele disse que só ia começar num trabalho se fosse para começar lá no início e desenvolver a sua filosofia. Está no América Mineiro, está bem no Campeonato Mineiro, né? Está fazendo um trabalho bem bacana, mas o telefone do treinador toca. Aí ele faz o quê? O Jorge Sampaoli ia ganhar milhões no Palmeiras, acabou indo para o Atlético. O Dudamel rodou porque não durou muito na questão das eliminações. Sul-Americano na Copa do Brasil. O Abel Braga faz uns 2 anos que ele não sabe o que é futebol. Acho que ele perdeu o rumo da bola. Então, essa mudança de treinador, essa loucura no futebol brasileiro por resultados, essa má gestão dos clubes também está afetando muito. E essa questão de ter paciência. A imprensa cobra, Palestrinha, a imprensa cobra, a torcida cobra, os dirigentes querem aparecer e acabam influenciando nessa mudança de treinador e a vaidade dos técnicos também, né? Não pode receber uma ligação, corre para cima, né? É aquilo que acontece no futebol brasileiro, a questão do imediatismo, da busca por resultados. Quando você falou do Lisca, né, a respeito disso, já estava ficando meio que impregnado a mania de ser bombeiro, né, técnico bombeiro, que só vai para apagar incêndio. Acho que ele foi uma boa para ele ter ido para o América, pegado o trabalho do começo e um bom time que o América tem, que aliás o resultado está vindo aí, liderança do Campeonato Mineiro, já com a baixa dos times do Atlético e do time do Cruzeiro, ele que está tomando conta do estado de Minas Gerais. E também a questão, o Jorge Sampaoli é o típico caso que ele estava esperando que o Jesus saísse do Flamengo para poder assumir o time, né? O cara sai de Santos, foi ter uma residência no Rio de Janeiro, estava só esperando, viu que o negócio não ia acontecer mesmo, porque a negociação do Flamengo com o Jesus está até adiantada, só está vendo essa questão do valor por conta do dólar e por conta do euro, né, que está uma supervalorização grande. E eu acho que até mesmo o Jorge Jesus vai ter que ter um pouquinho de compreensão, porque você não pode comparar o futebol que pode pagar, que é o nosso país pode, com o de lá, da Europa, né? E aí ele foi pro Cruzeiro, São Paulo, ou foi pro Atlético, me desculpa, o Jorge Sampaoli vai ganhar muito menos do que ganhou, queria receber no Palmeiras, e aí chegou lá já começando a exigir um bocado de coisa, né? Porque quem, na verdade,
vai pagar o São Paulo e não é o Atlético, e sim um aporte financeiro dos patrocinadores que vão estar aí à frente do Atlético Mineiro. E aí vem aquela questão, né? Você precisa ter resultados para poder apresentar. E o futebol brasileiro, como eu já falei no começo da conversa, não é diferente. Acho que para mim um dos trabalhos que quem diretor consegue segurar e ter a sorte de dar resultado, o resultado está saindo agora. Como, por exemplo, o time do Fortaleza. O Ceni, a partir do momento que caiu fora do Cruzeiro, já voltou para cá, porque o Fortaleza viu que era ele que fazia o time andar. Não é nem a administração. Câmara nervosa, né? E o próprio diretor, o próprio presidente, que é o treinador que faz o time andar. Quer dizer, o pensamento deles foi de contramão ao que você falou, a questão do ego, né, do dirigente, de querer aparecer. Aí a gente pode até ver essa questão que o Fortaleza é a contramão do que acontece no futebol brasileiro. Né? O presidente abaixa a cabeça para o treinador. Mas é o seguinte, eu queria fazer essa questionamento para vocês, porque o Raul, todo mundo está botando agora a música do Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou, né? Tem, né? Um treinador como Ceni, né? O Raul Seixas já previu, é um profeta, né, lá da Bahia, o dia que a Terra parou, né? Aquela música dele, Porque os Sinos Dobram, né? É uma música que ele dizia que as pessoas não vão sair de casa porque não vai ter ninguém lá, né? E está acontecendo, infelizmente, no mundo sobre isso. E isso está afetando o nosso futebol. Voltando dessa questão do vírus, a gente tem o Campeonato Cearense, o Ferroviário está liderando o campeonato, né? Temos aí outros torneios que estão acontecendo, não sei como é que está na Bahia, como é que está. Eu sei que a ideia, talvez, se não voltar logo o campeonato, é que muita gente está dizendo que poderia paralisar do jeito que está e dar o título para quem está logo em primeiro. Eu sei que é polêmico esse assunto, muita gente não vai concordar, vai querer, mas se não tiver calendário e que tiver que acontecer isso, seria até legal, né? Ter o Ferroviário campeão, porque só dá Ceará e Fortaleza nos últimos 25 anos, mas pelo Brasil inteiro vai faltar calendário para os estaduais, né, o Wellington Júnior? Porque a situação está apertada de datas, né? Estão falando até que o Brasileirão poderia ter um turno único e ter os 4 melhores fazer as finais e acabar o campeonato. Ou fazer a fórmula igual à Europa, começar em setembro e terminar no próximo ano. Aí começava, a partir do próximo ano, ter um calendário parecido com o da Europa. As datas do futebol, assim, que podem afetar os campeonatos por causa dessa situação, se não voltar logo, você acha que vai mudar alguma coisa? As competições, Copa América foi adiada, Eurocopa foi adiada, mas os estaduais e o Brasileirão tá aí batendo na nossa porta para poder terminar essas competições, né? Muda drasticamente, né? Há muito tempo que a imprensa, o povo brasileiro, quer cancelar estaduais, né? Não coloca mais de grande valia, né? Quer se igualar à Europa. E ainda tem aquela questão raiz, né? De manter os estaduais e tudo mais. Mas é coisa que já está terminando mesmo. Mas acredito que com essa paralisação, como adiou a Copa América e a Euro, a data mais provável, acredito que seja na metade do ano, né? Para que tenha essa continuidade, que tem esses contratos encerrando dos clubes pequenos, e aí volta na metade do ano só para disputar. Quanto a essa paralisação, se houvesse mesmo de não voltar e fosse o real campeão, há muito tempo que eu torço por isso aqui no estado do Ceará, porque é um dos campeonatos mais fracos que eu já vi, pelo amor de Deus, porque só dá Ceará e Fortaleza todo ano. Eu nunca vi uma coisa diferente. Há muito tempo que eu torço por outro time ganhar esse campeonato daqui. Então, se fosse para acontecer, eu torcia realmente para o Ferroviário ganhar. E aí, Ézio Rodrigues, aí deu o seu pitaco sobre a situação. Você que é um torcedor apaixonado aí do Ceará,
e do Boca Juniors, eu tô achando algo diferente em você. Você tá sem a camisa do Boca Juniors, né? Aconteceu alguma coisa com essa camisa aí? O que aconteceu com a camisa do Ezio? Essa camisa aí. Levaram a tua camisa, Ezio? Tá no colo dele. Não, é porque agora tá ali dobradinha para quando Esperando a o gente bola no voltar a rádio fazer programa, eu na visto ela, classista, Nádia. quando a gente voltar pro estúdio, aí eu vou vestir ela para poder Só no final de homenagear abril, o porque programa. A camisa a gente não emblemática pode. do programa é a camisa lá que eu uso. Hoje até o Boca Juniors já é pela Adidas, né? Nem mais pela Nike. A respeito aí do futebol, né? Eu acredito que era melhor o futebol brasileiro se igualar ao calendário europeu. Por quê? Porque aí a saída de jogadores não vai estar acontecendo como acontece sempre, né? Quer dizer, a queda de produtividade do Campeonato Brasileiro às vezes acontece porque justamente os jogadores recebem propostas de outros países, na Europa, da China, e aí deixa que o futebol cai de qualidade, né? Quem tem, por exemplo, imagina, digamos, que no Ceará, botando Ceará e Fortaleza, digamos que chega uma oferta para o Oswaldo e para o Felipe, e no Ceará para o Luiz Otávio e Samuel Xavier. E aí? Eles vão e aí não vai ter como repor qualidade. É isso que acontece. Eu prefiro mais que o calendário ele seja ao padrão europeu. E o Campeonato Brasileiro segue o estilo como faz aqui na América do Sul, em alguns países, que é o aberto, que tem um campeonato de abertura e o de conclusão, né? Que é basicamente um turno e outro, né? E cada turno, os dois primeiros de cada turno, os melhores, façam a classificação para Libertadores e Sul-Americana, tendo eles ainda a Copa do Brasil rolando, né, durante essa temporada, e fazer os estaduais, essa é uma opinião minha, fazer os estaduais, um campeonato, somente para os clubes que não têm divisão. Por exemplo, o vencedor deles e o vice vai ter direito a disputar a última divisão. E por aí vai. Eu acho mais interessante para poder justamente fazer um campeonato estadual que dure o ano todo, para que os clubes, os jogadores tenham mais ano, calendário para jogar, em times para jogar, né? Para mim, eu acho que seria o mais interessante. Por exemplo, se aqui o povo ficar com essa mania de dizer, mas tem que ter Ceará e Fortaleza, faz um campeonato todo, aí pega os dois primeiros, né? O campeão e o vice, fazem aí um torneio aí de uma partida cada com os que estão com a divisão acima e pronto. Né? Fazendo um jogo aqui, acolá, num espaço que dê para colocar. Mas é como eu falei, para mim o mais interessante é fazer esse calendário como o do europeu e os torneios, os campeonatos serem como os de alguns países daqui. É o mais interessante, vai ajudar até mesmo na questão de cota de televisão, porque, por exemplo, não é que eu não seja contra o campeonato de mata-mata, não, mas esse que tem aí uma rodada e aí faz oitavas, quartas, semifinal, não é que eu não ache ruim um campeonato assim. Só que isso aí está sendo proposto por alguns clubes que, incrivelmente, não conseguem ganhar título e quer aproveitar para poder pular de gato. Fazer aquela chamada cama de gato, né? Passar por cima do outro, ou derrubar o outro que está lá em cima, deixar o espaço para cair. E um exemplo disso foi o Santos. Você lembra do Santos, do Robinho, do Diego? Ele se classificou em 8º lugar no campeonato, nos últimos campeonatos de pontos corridos. Em 8º. O primeiro era o São Paulo, que tinha feito uma campanha excelente. Quer dizer, o campeonato acabou merecendo para quem estava embaixo, quem estava lá em cima não foi merecido. Foi eliminado aí nas 8º de final. É Então, por verdade, é isso que eu acho verdade. que é mais interessante seguir o calendário europeu e fazendo um campeonato como os daqui da América do Sul. Os E eu vou campeonatos perguntar a mais em cima. vocês,
vou perguntar a vocês sobre... Porque Ceará e Fortaleza, quando deu essa parada, eles estavam vivendo momentos um pouco diferentes em rendimento, né? O Fortaleza já vem com essa equipe há muito tempo, chegou um tipo no auge do seu futebol, mas chegou jogadores novos, né? Chegou o Yuri César, chegou chegou aí o Luiz Henrique. Então, o Fortaleza parecia, na minha opinião, que estava começando a chegar num patamar alto e começar a decrescer. Mas prova que o Rogério Ceni tem uma visão de jogo, tem uma visão... Foi buscar o jogador da base lá, que vale milhões do Flamengo, e trouxe para o Fortaleza para que... Já fez 2 gols, 2 jogos, 2 gols. Impressionante como esse jogador é importante. E o Ceará, como todo mundo já conhece, passou por 2 treinadores e conseguiu encontrar um padrão de jogo. Já estava começando a crescer nas competições. Tanto vendo a janela do Wellington Silva aí, tanto na... É o Kaká do mercado que passou ali. Ixi, é isso, o Kaká não sai de casa direto. Pois é. Então, a minha pergunta é o seguinte, Wellington Silva, que com essa paralisação do futebol por semanas ou por meses, quem vai sair mais prejudicado? Ceará ou Fortaleza? Rapaz, pela sequência que a gente estava vendo, eu acredito mais, e pelo elenco, acredito que o Ceará, né? O elenco do Fortaleza já é aquele elenco mais trabalhado pelo Rogério, mais estudado, entrosado. O Ceará vinha pegando seu ritmo de jogo, a implementação do Henderson. Então fica ainda esse fator de chegar o Guto Ferreira, né? Eu estava lendo que o Guto só chega no final de março. Por enquanto ele está pegando os estudos, ligando para o pessoal da comissão técnica para estudar jogador por jogador. Então quando chegar vai zerar tudo. É como se ele estivesse chegando em dezembro para começar o trabalho para janeiro. E quanto o Fortaleza não. O Fortaleza já tem seu trabalho montado, sua equipe montada. Só fica difícil aí a questão física, né? Para o Ceará volta tudo. Física, técnica, mental, tudo. Né? Aí acredito que seja muito mais complicado para o Ceará. Ezio Rodrigo, Palestrinha, é o seguinte, você sabe quando a gente fica de molho por um certo tempo, quando a gente volta ativa, a gente sente falta, né? Por exemplo, a gente estava no carnaval lá do Benfica, tomando umas, curtindo aquele alfazemas, né? Na sofrência, aí a gente deu uma pausa, né? Inclusive foi bom essa pausa da bebida para a gente não poder estar nesse grupo de risco do coronavírus, né? Foi até providencial de dar um tempo na exposição, mas a gente, se a gente voltasse a tomar umas hoje, a gente ia sentir falta, né? Ia sentir, como assim, o corpo da gente ia sentir uma certa diferença. O Wellington não, porque o Wellington bebe pouco, ele toma um copinho de vinho e pronto. Mas a gente que vira o copo, vira a noite, quando a gente volta ativa, a gente sente, né? Mas aí o futebol vai voltar, Ceará e Fortaleza vão voltar. Aí um dos dois, qual deles vai sentir mais nessa volta? O Ceará ou o Fortaleza? Eu acho que o Fortaleza é como eu digo, né? O Fortaleza, até reafirmo que o Wellington falou, o time do Fortaleza, ele já é um time mais entrosado. Então, vai ter uma hora que a questão física vai pegar, mas ela vai ser combatida com o entrosamento, que o Fortaleza já tem trabalho do Ceni, né? Então, vai ser menos complicado para eles, porque na hora, como eu falei, na hora que o bicho que o negócio apertar, ele vai conseguir ainda administrar com isso. Já a equipe do Ceará vai ser complicado, porque já estava praticamente, né, feita uma filosofia de trabalho com o Edson. E agora com o Guto, como eu falei anteriormente, é um trabalho diferente. Vai ser um pouquinho mais complicado, porque ainda os jogadores vão estar naquela fase de estudar a ideologia do treinador. Então, para não ter muito esse problema, seria mais a questão do próprio Guto pegando essas informações e ver que eu tenho que começar primeiro usando o que o Emerson fazia e aos poucos introduzindo o meu trabalho, para que assim
os jogadores tenham tempo de assimilar. Eu acho que essa é a saída que o Ceará vai ter que fazer para poder justamente enfrentar esses momentos de dificuldade, porque quem vai sentir mais é o Ceará. O Fortaleza, para mim, seria até mesmo... eu ficaria chocado se o Fortaleza, quando voltasse às atividades, aos jogos, o time não respondeu o que o Rogério Ceni passou desde o quê? Já estamos aí o quê? O Rogério Ceni já está praticamente há 3 anos tirando aquela pausa. Para mim seria um choque grande se ele não conseguisse assimilar. Pessoal, nós estamos com 55 minutos de programa. Vamos terminar uma hora, né, de programa. A gente fez esse programa especial hoje. Talvez esse mês de março e abril a gente vai fazer mais programa por aqui. O Diego Pereira não teve hoje, na próxima semana a gente vai colocar ele. Eu acho que finalzinho de abril, no finalzinho lá para o dia 30 de abril, a gente vai voltar para os estúdios da Classista de novo. No momento não é bom voltar para o estúdio, ar-condicionado, a gente pode contaminar-se uns aos outros, talvez, né? Então é bom a gente ficar... Eu me livro, hein, cara? Vou aparecer de máscara. A gente vai ter que ficar stand-by. É melhor não fazer o programa por precaução. Aí, no final de abril, nós voltamos, até porque não tem muita notícia para a gente falar, as poucas notícias que a gente debate aqui. Mas esse programa também a gente tem esse papel social. Se você não tem que trabalhar, se você não precisa trabalhar, então fique em casa. Se você depende de trabalhar, ninguém pode mandar quem precisa trabalhar ficar em casa, porque senão o cara vai morrer de fome, né? Tem que trabalhar. Mas quem tem uma situação que pode ficar em casa, que fique em casa, fique tranquilo, esse coronavírus vai passar. Das pessoas contaminadas, 80 mil pessoas já se recuperaram no mundo, né? Então, um número de pessoas que o corpo de algumas pessoas consegue recuperação mais rápida, outras é mais difícil. Mas a gente tem que ficar alerta para não tentar contaminar os outros e também a gente ser o portador do vírus que vai levar para outras pessoas, né? Então a gente tentar amenizar a situação. Eu quero que vocês usem a palavra de vocês agora, pelo menos resumidamente, para fazer o alerta de vocês aí sobre a situação do Covid-19 e a questão do esporte em si, Wellington Silva. O seu alô aí para a gente fechar esse momento de hoje no Bola no Rádio, edição 28. O alô final aí, né? Pedir para que a população se tranquilize, tá? A gente está vendo muito desespero nos mercados, né? Comprar muita coisa, aquela coisa toda. Vamos mais fazer a questão simples, né? Da prevenção, lavar bem as mãos, como foi orientado. Tem a questão do álcool gel, o pessoal muito desesperado para comprar muito álcool gel. A gente sabe que lavando bem as mãos, principalmente com sabão, eu ouvi falar também com vinagre de maçã, ajuda muito, né? Essa questão de não estar saindo muito de casa, se não for só uma necessidade, vamos ter essa consciência. Só voltando à questão do esporte aqui, né? O Enderson, pelo que eu li, parece que ele teve que viajar de carro para Minas Gerais, né? Ele não pôde ir de avião por essa questão toda aí desse vírus. 2.100 quilômetros de estrada. Parece que ele vai chegar lá amanhã, em Minas Gerais. Então, minhas palavras finais são essas. Vamos orar para que isso passe logo, nossa vida se normalize e o esporte também. Que a gente volte às nossas ativas. A gente está vendo até o Ezio passando ali o seu seu gelzinho ali para se dar bem. Então, vamos torcer, vai dar tudo certo. Abraço, paz e bem para todos. E aí, o Ezio Rodrigues, aí, as suas palavras aí de incentivo para a população sobre a saúde. Nós não somos médicos, nem doutores, nem especialistas em saúde, mas vamos dar a nossa colaboração, né? Vamos dar sim a nossa colaboração. Eu reafirmo tudo o que vocês falaram, né? Quem puder, fique em casa. Que é um momento meio que complicado, mas que é a hora da gente pensar. Se a gente cuidar da gente, a gente vai estar cuidando do próximo, né? E a gente fazendo a nossa parte, cada um fazendo a sua, a gente vai passar por esse momento. E além do mais,
a principal forma de, de, de não espalhar essa doença é justamente a prevenção, né? Você lavar suas mãos, manter a sua higiene, né? Se você for precisar sair na rua, que seja mesmo necessidade mesmo. Hoje, por exemplo, aqui no caso, na minha situação, como eu e os meus pais, a gente não pode sair, a gente teve que pedir ajuda pro meu irmão fazer a questão do mercantil, né, para poder a gente não sair de casa. Se você tem alguém, um amigo, um irmão, um filho que possa fazer isso por você, você é um idoso, que eu sei que o programa da gente tem também pessoas idosas assistindo, né? Que peça ajuda, que peça, né? Porque eu, até mesmo a questão disso, eu trabalho, né, com pessoas no meu dia a dia, trabalho de máscara, tem aquela questão do medo, mas é você não transparecer, eu acho que a gente tem que tentar não transparecer esse medo para os outros. Eu acho que a gente pode estar fazendo isso. Não transparecer para poder a pessoa não se sentir, como é que se diz, mal interpretado ou envergonhado, ou se sentir, entendeu? Como se tivesse não tendo a doença. Então, eu acho que manter a calma e tomar os cuidados. E uma coisa que eu acho que é até bacana, eu acho que vocês vão até gostar, a galera que está seguindo a gente aqui, né? Assistindo, se vocês puderem, aí ao final do vídeo, botar um hashtagzinho, você pode botar assim: eu quero os meus velhos vivos. Quer dizer, é uma palavra minha que eu quero que meu pai e minha mãe estejam vivos e que eu não seja o responsável por trazer alguma coisa. É isso que eu quero trazer. Eu quero não ter quero que não ter essa questão da doença e não quero passar isso também para os meus pais. Aí fica essa dica aí, Verdade. certo? Povo, Feliz tá? Natal, Aí, Feliz Natal. tá? Com certeza, galera. A gente gravou Feliz aqui Natal. num horário que até o horário que a gente vai agora bater o nosso rango, né? Vamos comer aquela comidinha maravilhosa para a gente poder descansar, dar aquela relaxada depois do almoço. E pedir a galera para continuar aí nos seguindo no Instagram, no Facebook, no YouTube. Esse conteúdo vai estar disponibilizado nessas plataformas. E a gente vai voltar na semana que vem. Talvez a gente traga outros convidados. Eu estou contando com a ajuda do Wesley para ele trazer alguém pelo Skype na próxima semana. A gente trazer um presidente de um clube, um jogador, a gente colocar aqui no nosso Skype na próxima semana para a gente fazer esse bate-papo aí. Galera, valeu aí. Valeu, galera. Abraço. Valeu. Tudo de bom. Bom feriado. Alô!